Os romanos trabalharam com infatigável ardor para elevar as plataformas e cortaram para isso todas as árvores em redor. Depois, atacaram o templo com máquinas que Pompeu fizera vir de Tiro e que lançavam grandes pedras à maneira de balas. Eles não teriam podido realizar esse feito com as plataformas se as leis de nossos antepassados, que proíbem trabalhar no dia de sábado, não tivessem impedido os sitiados de se opor a essa atividade naquele dia. Os romanos, sabendo disso, não lançavam pedras nem atacavam de qualquer outro modo, mas continuavam a elevar as plataformas e a fazer avançar as máquinas, para se servirem delas no dia seguinte. Pode-se, pois, imaginar o nosso zelo para com Deus e pela observância de nossas leis, pois nem o medo de sermos atacados nos afastou da celebração de nossos sacrifícios. Os sacerdotes não deixavam um dia sequer de oferecer sacrifícios a Deus sobre o altar, pela manhã e às 9 horas. O perigo, por maior que fosse, não conseguia interrompê-los. Depois de 3 meses de cerco, o templo foi tomado, no dia de jejum, na Olimpíada 179, sendo cônsules C. Antônio e M. Túlio Cícero. Embora os romanos matassem todos os que encontravam, o medo da morte não impediu os que estavam ocupados nas sagradas cerimônias de continuar a celebrá-las, tanto estavam persuadidos de que o maior de todos os males é o abandono dos altares e a não observância das santas leis. Para provar que o que digo não são palavras ditas apenas por mera formalidade, para pôr em evidência o espírito de piedade de nossa nação, basta ler o que referem todos os que narram os feitos de Pompeu, como Estrabão, Nicolau e particularmente Tito Livio, que escreveu a história romana. Mas devemos retomar a nossa narração. Quando a maior das torres cedeu à potência das máquinas e, caindo, fez cair também o muro que estava perto, os romanos apressaram-se a entrar pela brecha. O primeiro que subiu foi Cornélio Fausto, filho de Sila, seguido por seus comandados. Fúrio entrou pelo outro lado com a sua companhia, e Fausto passou entre ambos e entrou com a sua. Todos os lugares ficaram juncados de cadáveres. Parte dos judeus foi morta pelos romanos, os outros matavam-se entre si ou se precipitavam do alto ou incendiavam as próprias casas. A morte parecia-lhes mais doce que tão horrível desolação. 12.000 judeus vieram a perecer, mas poucos romanos. Absalão, tio e sogro de Aristóbulo, foi aprisionado. A santidade do templo foi violada de maneira singular. Até então os profanos não somente jamais tinham posto o pé no santuário, como nem mesmo o tinham visto. Pompeu, todavia, entrou nele com seu séquito e viu que não era permitido, senão aos sacerdotes. Lá encontrou a mesa, os candelabros e as taças de ouro, grande quantidade de perfumes e, no tesouro sagrado, cerca de 2.000 talentos. Sua piedade impediu de tocar em qualquer coisa, e nada ele fez então que não fosse digno de sua virtude. No dia seguinte, ordenou aos oficiais do templo que o purificassem, para oferecer sacrifícios a Deus, e deu a Hircano o cargo de sumo sacerdote, tanto por causa dos auxílios que dele recebera quanto porque impedira aos judeus de abraçar o partido de Aristóbulo. Mandou em seguida cortar a cabeça aos que haviam insuflado a guerra e deu a Fausto e a outros, por terem sido os primeiros a subir as muralhas, recompensas dignas de seu valor. Quanto à cidade de Jerusalém, ele a tornou tributária dos romanos. Tirou aos judeus as cidades que haviam conquistado na Baixa Síria, determinou que obedecessem aos governadores e fixou, assim, em seus primeiros limites, o poder de nossa nação, antes tão grande e tão extenso. A cidade de Gadara algum tempo antes fora destruída, mas foi reconstruída em favor de Demétrio, seu liberto, que dela era oriundo. Pompeu restituiu aos seus antigos habitantes as que estavam bem dentro, em terra firme, a saber, Hipona, Citópolis, Pela, Dion, Samara, Maressa, Azoto, Jâmnia e Aretusa, como também as que a guerra destruíra completamente. Quis ele que as cidades marítimas ficassem livres e fizessem parte da província, a saber, Gaza, Jope, Adora e a torre de Estratão, que Herodes depois mandou reconstruir com grande magnificência e enriqueceu com portos e belos templos, mudando-lhe um nome para Cesareia.
Foi assim que a divergência entre Aristóbulo e Hircano causou tantos males, fazendo-nos perder a liberdade, sujeitando-nos ao Império Romano e nos obrigando a entregar o que havíamos conquistado da Síria pelas armas. A isso devemos acrescentar que esses novos senhores exigiram de nós, logo depois, mais de 10.000 talentos e transferiram o reino, que antes sempre pertencerá à casta sacerdotal, a homens cujos nascimentos nada tinham de ilustre. Falaremos mais particularmente, a seu tempo, de todas essas coisas. 578. Pompeu deixou a Escauro o governo da Baixa Síria até o Eufrates e as fronteiras do Egito, dirigiu-se para a Cilícia com 2 legiões e foi para Roma rapidamente, levando consigo Aristóbulo como prisioneiro, bem como os seus 2 filhos e as suas 2 filhas. O mais velho chamava-se Alexandre, e o mais novo, Antígono. O mais velho, Alexandre, porém, conseguiu escapar, e o mais novo, Antígono, chegou a Roma com as suas irmãs. Capítulo 9. Antípatro serve proveitosamente a Escauro na Arábia. 579. Escauro marchou com seu exército para Petra, capital da Arábia, e, como as passagens e os caminhos para lá eram muito difíceis, os soldados, acossados pela fome, saqueavam os países da redondeza. Antípatro fez com que lhes trouxessem da Judéia, por ordem de Hircano, trigo e outras coisas necessárias. Sendo Hircano muito conhecido de Aretas, Escauro mandou a esse rei como embaixador. Ele saiu-se tão bem que o persuadiu a entregar 300 talentos para impedir a ruína de seu país. Assim, a guerra terminou apenas começada. Escauro não sentiu menos alegria que Aretas. Capítulo 10. Alexandre, filho de Aristóbulo, arma-se na Judéia e fortifica as praças. Gabínio derrota-o numa batalha e o cerca no castelo de Alexandrion. Alexandre entrega a LH o castelo e outras praças. 580. Pouco tempo depois, Gabínio, general do exército romano, veio à Síria, onde fez coisas dignas de memória. Hircano, sumo sacerdote, desejou reconstruir os muros de Jerusalém, que Pompeu havia destruído, mas foi obstado pelos romanos. Alexandre, seu sobrinho, filho de Aristóbulo, reuniu e armou na Judéia 10.000 homens da infantaria e 1.500 cavaleiros, fortificou o castelo de Alexandrion, situado perto de Core, como também o de Macheron, nos montes da Arábia, e fazia incursões na Judéia sem que Hircano a isso se opusesse. Gabínio marchou contra ele e enviou Marco Antônio com outros oficiais, que se uniram aos judeus fiéis aos romanos, comandados por Pitolau e Málico, reforçados com o auxílio das tropas de Antípatro. Gabínio seguiu com o resto do exército, e Alexandre retirou-se para perto de Jerusalém, onde se travou batalha. Os romanos venceram, mataram 3.000 homens e fizeram muitos prisioneiros. Gabínio sitiou em seguida o castelo de Alexandrion e prometeu perdão aos que o defendiam, caso se entregassem. Um grupo considerável, que fazia guarda fora da fortaleza, foi atacado pelos romanos, que mataram um grande número. Antônio distinguiu-se muito nessa ocasião, pois matou muitos com as próprias mãos. Gabínio deixou parte de seu exército para continuar o cerco, avançou com o resto para a Judéia e fez reconstruir todas as cidades que estavam destruídas. Desse modo, Samaria, Azotô, Citópolis, Antédon, Rafia, Adora, Maressa, Gaza e várias outras foram restauradas e, depois de estar por tanto tempo desertas, puderam ser habitadas com segurança. Gabínio deixou tudo organizado e voltou ao cerco de Alexandrion. Apertando bastante o castelo, fez com que Alexandre se visse obrigado a pedir-lhe perdão e se dispusesse a entregar-lhe não somente aquela fortaleza, mas também Hircânia e Macheron. Gabínio aceitou o oferecimento e destruiu todas essas praças. A mulher de Aristóbulo, mão de Alexandre, que era afeiçoada aos romanos e cujo marido e os outros filhos ainda estavam prisioneiros em Roma, veio procurar Gabínio e obteve tudo o que desejava. Depois de dar as suas ordens, ele levou Hircano a Jerusalém, a fim de que cuidasse do templo e se entregasse às outras funções do cargo de sumo sacerdote. Dividiu toda a província em 5 partes e estabeleceu muitos tribunais para a administração da justiça, um em Jerusalém, outro em Gadara, um terceiro em Amate, um quarto em Jericó e um quinto em Séforis, na Galileia. Assim os judeus, livres do domínio dos reis, passaram a um governo aristocrático.
Capítulo 11. Aristóbulo, prisioneiro em Roma, salva-se com Antígono, um de seus filhos, e vem à Judéia. Os romanos vencem-no numa batalha. Ele se retira para Alexandrion, onde é sitiado e preso. Gabínio o devolve prisioneiro a Roma, derrota Alexandre, filho de Aristóbulo, numa batalha e volta a Roma, deixando Crasso em seu lugar. 581. Aristóbulo escapou de Roma e voltou para a Judéia, com o propósito de restaurar o castelo de Alexandrion, destruído de novo, como dissemos. Mas Gabínio enviou Cisena, Antônio e Servilho para impedi-lo de se apoderar dessa praça e para prendê-lo. Vários judeus uniram-se a ele, quer pelo respeito que tinha por um nome ilustre como o dele, quer por serem naturalmente inclinados à rebelião e à revolta. Pitolau, governador de Jerusalém, levou-lhes 1000 bons soldados. Vieram-lhe ainda outros, em grande número, porém a maior parte não estava armada, e ele os despediu como inúteis. Marchou depois para Macheron com o objetivo de tomá-la. Os romanos seguiram-no, alcançaram-no e o atacaram. Ele e os seus, embora se defendessem valentemente, foram derrotados, e 5.000 foram mortos. O resto salvou-se como pôde. Aristóbulo, com uns 1000 somente, refugiou-se em Macheron. O mau êxito de suas empresas, porém, não lhe abateu o ânimo nem o fez perder a esperança. Ele pôs-se a trabalhar para fortificá-la. Mas foi imediatamente sitiado e, após resistir por 2 dias, ferido em várias partes do corpo, foi aprisionado junto com Antígono, seu filho, que fugira com ele de Roma, e levado a Gabínio. A má sorte desse príncipe levou-o segunda vez a Roma como prisioneiro. Ele havia reinado e exercido durante 3 anos e meio sumo sacerdócio, com não menos brilho que coragem. O Senado pôs os seus filhos em liberdade, porque Gabínio escreveu que o prometera a mãe deles, em consideração à entrega que ela fizera das praças, e eles foram encaminhados para a Judéia. 582. Gabínio preparava-se para marchar contra os partos. Já havia passado Eufrates quando mudou de ideia e foi para o Egito, a fim de restaurar Ptolomeu, como dissemos em outro lugar. Antipatro, por ordem de Hircano, forneceu-lhe trigo para o exército, armas e dinheiro e persuadiu os judeus que moravam em Pelusa, que eram como os guardas da entrada no Egito, a fazer aliança com os romanos.